Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre as médias móveis, que são uma das ferramentas mais antigas da análise técnica. As médias são um dos melhores métodos para se identificar e lucrar com as tendências, tá? Seja a tendência de alta ou de baixa, tá? Então, um dos grandes pontos fortes da média, inclusive é uma das estratégias principais para se utilizar as médias como indicadores, de identificação das tendências. Tá? Outro ponto forte das médias móveis é que elas suavizam os efeitos de oscilação de curto prazo e ajudam a revelar a real tendência do ativo no tempo gráfico sendo analisado. Um parênteses aqui. Tendência é um conceito relativo, né? Depende do tempo gráfico que estamos analisando. Como, por exemplo, é possível identificar, utilizar as médias móveis de 50 períodos, por exemplo. Vamos usar os 50 períodos como exemplo. É possível utilizar 50 períodos num gráfico de 1 minuto, como também é possível utilizar uma média de 50 períodos no gráfico semanal. Tá? Então, a tendência que vamos identificar, que a média deixa clara no gráfico, né? Seja para cima, seja para baixo, tendência de alta ou tendência de baixa, depende do tempo gráfico que está sendo analisado. Tá? Ponto número 3, ponto forte número 3, são especialmente úteis em mercados que tendem a desenvolver tendências. Isso porque, dependendo da característica do mercado, do ativo a ser analisado, existem ativos que tendem a desenvolver mais tendências, né, tendências duradouras, por exemplo, como também existem mercados que são mais que tem um comportamento de preço mais errático, ou seja, muito barulho, né, na negociação. Isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro disso, tá? Exemplo de mini índice, mini dólar, por exemplo, no intraday. Então, são gráficos que, quando a gente olha, muitas das vezes são o comportamento do preço dentro de uma range de negociação, por exemplo, numa faixa de consolidação, o comportamento do preço é errático, né? Então fica difícil de determinar tendência em ativos ultra voláteis, né? Principalmente em períodos tão curtos assim, tá? Mas do contrário, em ativos que tendem a desenvolver tendências, como equities e commodities, por exemplo, né? Ações ou commodities, fica mais fácil de identificar qual é a tendência predominante naquele ativo, certo? E quando a gente fala em média móvel, né? A média nada mais ela é simplesmente um número, né? Que representa, naquele momento, uma série de dados passados, né, e existem algumas formas, né, algumas fórmulas diferentes para se calcular esse número, certo? As mais comuns são a média móvel simples ou aritmética, que ela simplesmente distribui o peso igual para toda a amostra, né? Então vamos usar como exemplo uma média de 10 períodos. Então cada período tem um peso de 10% no cálculo do número atual da média. Tá? Do contrário, a média exponencial, que é a segunda também mais utilizada pelos analistas, é uma média que ela atribui maior peso a acontecimentos mais recentes do gráfico. Tá? Então, no cálculo da média móvel exponencial, maior peso é atribuído para a parte mais recente e menor peso para a parte mais antiga, para a parte mais velha do cálculo. Tá? Então, isso causa, obviamente, uma diferença, né, na plotagem da linha de média no gráfico, mas, enfim, é uma questão de gosto, né? Existem pessoas que gostam de usar a média móvel simples, média ou usar a exponencial. Fato é que não existe melhor nem pior, tá? Existe a que melhor atende a sua necessidade quanto analista, quanto à análise que você quer performar. Agora, quanto a períodos, né, das médias móveis, existem diversos períodos que são comuns de serem utilizados no mundo do mercado financeiro. Tá? Os mais comuns são períodos mais longos, que são famosos por identificação de tendências, né, principalmente, são 50 períodos e 200 períodos. Tá? Inclusive, existem estratégias específicas, que eu vou falar logo a seguir, com esses períodos, 50 e 200 especificamente. Agora vamos falar um pouquinho dos pontos fracos das médias móveis. Né? Nem todos os indicadores, nenhum indicador é perfeito. Né? Os indicadores técnicos e média móvel é uma ferramenta de análise técnica. Né? É um dos indicadores, uma das ferramentas de análise técnica que
deve pertencer ao arsenal de ferramentas de um analista técnico, tá? Então, conhecendo os pontos fortes e fracos, a gente vai saber quando utilizar e quando não utilizar as médias. Estou fazendo esse asterisco porque é o seguinte, em mercados que tendem a ser muito voláteis, né, e que ficam muito tempo em zonas de consolidação, ou seja, em ranges de consolidação, as médias não são as ferramentas mais adequadas, porque elas apresentam muitos sinais falsos nessas fases de consolidação. Tá? Um outro ponto é que as médias, elas, obviamente, né, a gente está calculando o número atual baseado numa série de dados passada, então era um indicador atrasado, né, um lagging indicator. Tá? Então a gente está usando uma base de dados, uma série de dados passada, para calcular um número atual. Né? Então, obviamente, a gente está calculando um número do que já aconteceu, basicamente, certo? O que eu vou mostrar para vocês aqui é exatamente no gráfico, né? A gente está olhando um gráfico do Ibovespa de 2 dias, e esse é um período de gráfico que eu coloquei 2 dias para caber na tela, tá? Mas para deixar claro o que eu falei de pontos fortes e fracos, tá? Primeiro de tudo, eu vou plotar aqui na tela períodos em que, nos retângulos azuis, são períodos de consolidação, né? Onde o ativo sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e aparentemente não tem tendência. Tá? Do contrário, no retângulo verde, é um período do gráfico, né? Um período do Ibovespa em que ele desenvolveu uma tendência de alta. Né? E, complementarmente, no próximo retângulo azul, também é um período de consolidação. Tá? Então a gente vai ver, eu vou colocar duas médias na tela. Eu vou usar o média simples como exemplo. Então essas médias azuis, elas são simples, tá? Então a gente tem na tela uma média de 50 períodos. Eu vou deixar essa mais forte. E uma média de 200 períodos. A linha mais forte é a da média de 200 períodos, tá? Então notem que na faixa de consolidação, existem vários falsos cruzamentos aqui, né? Então, cruzou falsamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Isso é um ponto fraco da média, tá? Então, em faixas de consolidação, em zonas de consolidação, muitas das vezes elas vão apresentar sinais falsos, tá? Agora, do contrário, em mercados em tendência, uma vez cruzada a média curta com a média longa, né? Ou seja, a média de 50 cruzou a média de 200, essa tendência perdurou por anos, né? Desde 2016 até o cruzamento em 2020. Tá? Então, esse é um ponto fraco, ponto forte, aliás, da média, que é o de identificar tendências e, de novo, na parte azul, falsos sinais em outra faixa de consolidação. Né? Então, a partir do topo histórico do Ibovespa, em junho de 21, o mercado entrou numa fase de consolidação e aqui a gente tem diversos topos e fundos no mesmo nível de preços, né? Ou seja, numa range de consolidação, e as médias aqui assim como na range anterior, né? Também no retângulo azul, dando falsos sinais. Né? Então, cruza para cima, para baixo, de forma que não ajuda muito na identificação de tendência. Isso porque o mercado não tem tendência, né? Então fica fácil de entender o porquê de eventualmente não conseguirmos identificar a tendência, certo? Não há tendência de fato. Vamos falar agora das principais estratégias operacionais, né, com as médias móveis. Tá? Primeiro ponto, eu acabei de mostrar na tela do gráfico, inclusive, que é o de determinar a tendência, seja de alta, seja de baixa. Então, primeiro ponto e mais importante, esse é o principal uso das médias móveis, é o de determinar a tendência. Tá? Estratégia número 2, determinar níveis de suporte e resistência. Tá? Então, a gente considera que uma vez, quando o preço se afasta da média, seja para cima, seja para baixo, ele tende a retornar, a regressar a essa média. Tá? E assim as médias, né, servem como níveis de suporte quando o preço está acima e de resistência quando o preço está abaixo. Certo? Esse também é um uso comum das médias. Tá? Item número 3, determinar preços extremos. E o que isso quer dizer? Partindo da mesma premissa de que quando o preço se desvia demais da média, ele tende a retornar a essa média, desvios que são, vamos dizer, exagerados, tá? Mas que são quando o preço se desvia muito da média da sua tendência central, né? Subiu ou caiu muito além da tendência central, ele tende a
retornar, regressar à média, tá? A medida central, que, e aí até um conceito de estatística, né? A melhor estimação para o valor futuro de uma série de dados é a sua média, né? Então, basicamente, esse é o conceito que está sendo aplicado nesse caso, tá? Item número 4, fornecer sinais específicos. E quando eu digo sinais específicos, eu me refiro, nesse caso específico, né, cruzamento da média curta com a média longa. Nesse caso específico, Golden Cross e Death Cross é especificamente da média de 50 com a média de 200, que eu acabei de mostrar para vocês no gráfico. Tá? Então, Golden Cross, quando a média de 50 cruza de 200 de forma ascendente. Death Cross, quando a média de 50 cruza a média de 200 de forma descendente. Tá? Então, de cima para baixo, é o Death Cross, o Cruz da Morte, traduzindo para o português. Bom, essas são as principais estratégias com as médias móveis e o que a gente vai abordar. Além disso, também são conceitos de indicadores que derivam das médias móveis. Tá? Eu vou apresentar para vocês aqui 3 indicadores que eles usam as médias móveis, né? E aí cada um tem a sua média móvel, né? Ou utiliza a simples ou a exponencial, mas independente do cálculo da média móvel que é utilizada no cálculo do indicador, indicadores comuns também no mercado, que são baseados em médias móveis, são, por exemplo, envelopes, tá? Este envelope aqui, por exemplo, são basicamente 2 bandas ao redor, né? Tanto acima quanto abaixo da média móvel, e envelopes têm uma porcentagem fixa, ou seja, nesse caso 5%, tá? De uma média de 20%. Então, a banda superior está 5% acima da média, aqui de laranja, e a banda inferior 5% abaixo da média. Tá? Então, este é um indicador derivado de uma média móvel também, certo? Esse é um envelope. Tá? Próximo indicador que eu vou mostrar para vocês são as bandas Bollinger, tá? Bollinger Bands. Diferentemente dos envelopes, onde os 5% são fixos, né? Tanto para cima quanto para baixo, sempre mantém-se fixo em 5%. Tá? Diferentemente dos envelopes, as bandas de Bollinger elas consideram no seu cálculo a volatilidade do ativo. Tá? Então, elas se contraem e se expandem de acordo com a volatilidade. Vamos diminuir um pouco o tempo gráfico, a gente vai conseguir enxergar melhor. Então, vamos notar essa parte aqui de períodos de consolidação, aqui, por exemplo, como a banda ficou estreita. Tá? Este é um período de baixa volatilidade, certo? Tá? Então, notem que a banda ela se estreita e ela chega mais perto da média. Agora, do contrário, em períodos de alta volatilidade, vamos notar como a banda vem abrindo. Né? Então, notem a distância entre a média e a banda. Tá? Bollinger Bands, elas são famosas ferramentas justamente por conta disso, tá? Porque elas levam em conta a volatilidade dos mercados. Tá? Nesse caso, a gente está olhando um gráfico de Ibovespa, mas é uma ferramenta muito útil, muito comum utilizada no mercado financeiro. Um adendo, tá? Quanto à utilização das Bollinger, tanto de Bollinger Bands quanto de envelopes, quanto dos canais que eu vou mostrar em seguida. Tá? O melhor uso dessas ferramentas não é o de operar dentro das bandas, tá? Ou seja, quando saiu da banda, da parte inferior, entra contra o rompimento. Quando saiu contra, entra contra o rompimento, tá? A melhor estratégia, né? Para se utilizar tanto envelopes, quanto bandas, quanto canais, é o de ir a favor do rompimento, tá? Então, notem que vamos sempre pensar nessa questão de volatilidade. Né? Eu estou fazendo essa explicação com o gráfico do Bollinger justamente por conta da volatilidade estar no cálculo das Bollinger Bands. Tá? Então, uma vez que a volatilidade tem propriedades de contração e expansão, uma vez que, como aqui, por exemplo, a banda se expande, isso tende a ser o início de uma nova tendência. Tá? E essa nova tendência ela tende a perdurar, como foi o caso aqui, 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 aqui. Tá? Então, essa tendência ela tende a continuar. Certo? Então, o melhor uso das Bollinger Bands, dos envelopes e dos canais é atuar a favor do rompimento e não contra. Tá? Porque, eventualmente, você estaria apostando contra uma tendência que, eventualmente, pode ter acabado de começar. Tá?
Muito parecido também com os envelopes e as bandas são os canais. Neste caso, que a gente observa aqui, são os canais Donchian, né? Inclusive, essa ferramenta de análise técnica, ela ficou muito conhecida entre os analistas por conta dos Turtle Traders, né? Dos operadores tartaruga, que foi um livro, inclusive um caso real, onde um trader chamado Richard Dennis apostou com os sócios dele na época, de que ele conseguiria transformar pessoas comuns em traders de sucesso, né? E os canais Donchian, que são esses que estão na tela, era uma das ferramentas de análise técnica que ele ensinou os traders na ocasião a utilizarem naquele sistema que ele utilizava na ocasião, tá? E fato que esse experimento foi um sucesso na ocasião, né? Década de 80, tá? Então, essas são as melhores, inclusive, adendo, a estratégia do Richard Dennis na ocasião é o de rompimento a favor da tendência, tá? Nunca contra, certo? Só para pontuar isso, que é um detalhe importante também. Tá bom? Espero que tenham gostado do conteúdo. Curtam o canal, sigam para mais conteúdos como esse, tá bom? Valeu, grande abraço!